Você acredita que a internet vem do céu? Nós olhamos para cima, vemos satélites, falamos em nuvem. Acreditamos que nossos dados, nossas conversas, nosso dinheiro, nossos segredos são algo etéreo, flutuando invisíveis acima das nossas cabeças. Mas a verdade é exatamente o oposto. A internet não flutua, ela afunda. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, 99% de tudo o que você faz online não está no espaço. Está rastejando no fundo do oceano. Está na escuridão, sob pressão esmagadora. Se o mundo moderno fosse um corpo humano, estes cabos seriam as artérias. E tem alguém segurando uma faca bem perto do pescoço. Hoje, você vai descobrir como a estrutura mais importante da Terra é também a mais frágil. E por que militares temem que a próxima guerra mundial comece com um simples alicate no fundo do mar? Se você quer entender os bastidores de como o mundo realmente funciona, verifique sua inscrição no canal agora. Bem-vindo ao Novo Eixo. Para entender o perigo, primeiro você precisa entender a insanidade dessa engenharia. Muita gente imagina que esses cabos transoceânicos são tubos gigantescos, grossos como oleodutos. Não são. A parte que realmente importa é da espessura de um fio de cabelo. No núcleo, temos fibras de vidro puríssimo. É por aqui que seus dados viajam na velocidade da luz. Mas vidro quebra. E o fundo do mar é um lugar brutal. Então, nós embrulhamos esse vidro em uma armadura tecnológica. Primeiro, uma pasta de vaselina para impermeabilizar. Depois, tubos de cobre para conduzir eletricidade. Sim, esses cabos precisam de energia para repetidores de sinal. Em seguida, policarbonato, barreiras de alumínio e fios de aço trançado para aguentar toneladas de tração. E, por fim, polietileno para resistir à água salgada por 25 anos. Tudo isso resulta em um cabo, que muitas vezes não é mais grosso que uma mangueira de jardim. Instalar isso é uma das operações mais complexas da humanidade. Existem navios específicos para isso, que são verdadeiras fábricas flutuantes. Dentro deles, tanques circulares armazenam até 8.000 quilômetros de cabo contínuo. O navio precisa navegar por meses, desenrolando esse fio com precisão cirúrgica. Se ele esticar demais, o cabo arrebenta. Se soltar demais, ele cria laços e quebra. Eles precisam desviar de vulcões submarinos e fossas abissais. Perto da praia, o cabo é enterrado no chão para evitar âncoras. Mas em águas profundas, ele simplesmente repousa sobre a areia, sozinho, no escuro. E quando o pior acontece, o reparo é uma missão de filme. O navio precisa navegar até o ponto exato da falha no meio do oceano. Eles lançam um gancho, pescam o cabo lá no fundo e o trazem para a superfície. O conserto é feito à mão, dentro do navio, em uma sala limpa que parece um laboratório cirúrgico. Cada fibra de vidro é soldada individualmente com microscópios. É um trabalho artesanal que sustenta a era digital. Se o tempo estiver ruim e o mar revolto, o mundo espera. Essa vulnerabilidade não é nova. O primeiro cabo foi lançado em 1858 para ligar a Europa aos Estados Unidos via telégrafo. Na época, tubarões mordiam os cabos, confundindo os campos elétricos com presas. Hoje, o inimigo é outro. O problema não é mais a natureza, é o homem. E não pense que grampear um cabo no fundo do mar é impossível. Os Estados Unidos já fizeram isso. Nos anos 70, durante a Guerra Fria, a Marinha Americana descobriu um cabo soviético. Eles enviaram um submarino modificado, o USS Halibut, que desceu silenciosamente, instalou um dispositivo de escuta gigante envolto no cabo e voltou para casa. Por anos, os Estados Unidos ouviram tudo o que os soviéticos diziam, trocando as fitas mensalmente. Se fizeram isso com tecnologia de 1970, imagine o que fazem hoje com drones autônomos. Olhe para este mapa.
Existem cerca de 500 cabos ativos hoje, mais de 1.300.000 quilômetros. Mas observe onde eles se encontram. A internet mundial tem gargalos, pontos físicos onde dezenas de cabos chegam juntos. Nova York, Singapura, Marsella. E aqui no Brasil, a cidade de Fortaleza. Fortaleza é uma das esquinas mais importantes do Atlântico. Quase toda a internet que entra e sai do Brasil passa por ali. É um centro que conecta a América do Sul aos Estados Unidos, Europa e África. Se um ataque coordenado atingisse essas praias específicas, a América do Sul ficaria no escuro. O Brasil aprendeu essa lição da pior forma. Lembra quando Edward Snowden revelou que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos espionava a Petrobras? Eles não precisaram entrar no Planalto. Eles apenas monitoraram os cabos que passavam pelo território americano. Foi por isso que o Brasil e a Europa construíram o Ela Link, um cabo direto entre Fortaleza e Portugal. É uma tentativa de evitar que nossos dados passem pelos Estados Unidos. Mas será que estamos seguros em águas internacionais? Países inteiros já foram desligados por acidente. Em 2022, a erupção de um vulcão em Tonga rompeu o único cabo que ligava o arquipélago ao mundo. O resultado foi silêncio total. Transações bancárias pararam. Ninguém conseguia pedir socorro. Foi um apagão civilizacional. Tonga ficou semanas dependendo de telefones via satélite precários. Mas em Tonga foi um acidente. O que aconteceria se fosse proposital? Aqui entramos na zona cinza da guerra moderna. Agências de inteligência do Ocidente estão monitorando uma movimentação estranha. Navios russos e chineses têm sido vistos navegando sobre as rotas desses cabos. Conheça o Yantar, o navio espião mais famoso da Marinha Russa. Ele carrega mini-submarinos tripulados e drones capazes de descer a 6.000 metros. Eles dizem que estão estudando o fundo do mar, mas especialistas dizem que eles estão praticando a escuta e o corte. E o perigo não vem apenas de superpotências. Grupos rebeldes já perceberam essa fragilidade. Recentemente, no Mar Vermelho, cabos críticos que ligam a Europa à Ásia foram cortados misteriosamente. Isso aconteceu logo após ameaças dos rebeldes Houthis. Acredita-se que a âncora de um navio atacado por eles foi arrastada propositalmente sobre os cabos. O resultado foi uma lentidão imediata na internet. Se um grupo guerrilheiro consegue causar esse dano com uma âncora, o que uma marinha profissional faria? A guerra não é só militar, é financeira. Existe uma batalha insana acontecendo agora por milissegundos. Bancos pagam bilhões para construir cabos mais retos, apenas para ganhar 5 milissegundos de vantagem. Porque nesse tempo, algoritmos de negociação de alta frequência conseguem comprar e vender ações antes que o resto do mundo perceba a mudança de preço no mercado. Vamos imaginar o pior cenário. O que aconteceria se uma potência hostil cortasse simultaneamente os principais cabos do Atlântico e do Pacífico? Estamos falando do colapso do sistema SWIFT, que move o dinheiro do mundo. Em segundos, trilhões de dólares ficariam congelados. Bancos não conseguiriam validar transações internacionais. Cadeias de suprimentos globais parariam, pois navios cargueiros e portos dependem dessa rede para saber o que descarregar. Governos ficariam cegos. Muita gente comenta, mas e a Starlink? O Elon Musk não vai resolver isso? A resposta curta é não. A física não permite. Satélites são ótimos para levar internet para a fazenda, mas eles não conseguem transportar o volume de dados de um continente inteiro. Um único cabo moderno transporta mais dados por segundo do que milhares de satélites juntos. A espinha dorsal da internet continuará sendo física, pesada e molhada por muitas décadas. Não existe plano B mágico no espaço, mas existe uma luz no fim do túnel.
Cientistas estão transformando esses cabos em sensores gigantes. Eles descobriram que podem usar a fibra óptica para detectar terremotos e tsunamis muito antes dos sensores tradicionais. O próprio cabo sente a vibração da Terra. No futuro, essa rede pode salvar milhões de vidas, avisando sobre desastres naturais com minutos de antecedência. É a ironia da tecnologia. A mesma ferramenta que serve para espionagem e guerra pode ser a guardiã do planeta. Enquanto olhamos para o céu, sonhando com Marte e com a nuvem, a verdadeira batalha pelo controle do futuro está acontecendo lá embaixo. Quem controla os cabos, controla o fluxo. Quem controla o fluxo, controla o mundo. A internet transformou o mundo em uma aldeia global, mas também criou a maior vulnerabilidade da história. Se você quer entender o que acontece nos bastidores da geopolítica, onde a mídia tradicional não olha, se inscreva no Novo Eixo, porque aqui a gente mergulha fundo.